Quinta-feira, dia 19 de março de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, como a gente sempre diz, esse Brasilzão nosso não caminha, ele capota, tá? E por isso mesmo, informações é o que não falta de todos os tipos, desde fuxico de botequim até assuntos diplomáticos. E aí, obviamente, não dá para se falar de tudo. Então vou falar mais sobre o que nos interessa especificamente, já que somos conservadores, tradicionais, pátria, família, Deus, né? Que é o que nos une em torno de um personagem, que é Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Não é por fanatismo, né? Como muitos pensam, não tem nada de fanatismo, mas porque foi ele quem resgatou na grande maioria da população, a nossa bandeira brasileira. Foi ele que resgatou, trouxe de volta o nosso amor aos símbolos brasileiros, pátria, bandeira, e principalmente os valores conservadores, né? Como eu disse, família, pátria e Deus. Então temos sim sempre que lembrar desse detalhe. Só que infelizmente tem pessoas que trabalham contra, principalmente um, que é aquele xerifão. Quer dizer, eu acho que nessas alturas ele já foi rebaixado ao cargo de soldado, já não é tão xerifão assim não, mas ainda continua dando ordens. Por isso, saiu a informação agora à tarde, e eu estou gravando esse vídeo exatamente 16 horas, de que o Moraes vai aguardar, vejam só, uma perícia médica para decidir sobre uma prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Segundo ele vai analisar o pedido de prisão domiciliar, né, que foi feito pela defesa do Jair Bolsonaro junto com o Flávio Bolsonaro, como eu citei no vídeo de ontem, porém, depois da realização de uma perícia médica no ex-presidente. Vamos lembrar que o nosso presidente ainda está internado numa UTI semi-intensiva, porém, felizmente, seu quadro de saúde está melhorando gradativamente, os antibióticos estão surtindo efeito, ou seja, ele ainda continua com uma bronquopneumonia, mas já está muito melhor de saúde, desde que entrou no hospital numa situação bem mais grave. Ok. Apesar dessa melhora do nosso presidente, ele ainda segue sem a previsão de alta. E é bom, porque, claro que o ambiente hospitalar não é legal, não é bom, mas é melhor ele estar sendo atendido ali prontamente, né, com a equipe médica à disposição, do que ser trancafiado novamente na papudinha. Agora, a pergunta que se faz necessário e que não quer calar é a seguinte: qual é o tipo de perícia médica que o Moraes quer? Né? Qual perícia médica é melhor que a própria informação dos médicos que atendem diretamente, diariamente, Jair Messias Bolsonaro dentro de um hospital? Né? A meu ver, isso só pode ser coisa de psicopata. Então, é aquele tal negócio: vai esperar Jair Bolsonaro melhorar, manda Jair Bolsonaro de volta para Papudinho e vai mandar alguém da Polícia Federal fazer a perícia, é isso? Não tem o mínimo cabimento. Ele está brincando com coisa séria, que nem eu falei no vídeo de ontem. Eu acho que ele ainda não parou para pensar nas consequências de uma possível e futura piora no quadro de saúde do nosso presidente. Uma pior que pode até se transformar em irreversível. E aí? Como ele vai resolver essa questão? Não é porque o povo está calmo, está de certa forma calado, inerte, que não podemos nos revoltar. Porque a revolta, ela não nasce a conta-gotas. O que nasce a conta-gotas são nossas frustrações, nossas raivas. Mas a revolta, ela é aqueles 5 minutos de insanidade, aqueles 5 minutos onde a pessoa perde a cabeça. E numa dessa, a população
pode ter um ataque de revolta. E diante de uma situação desse tipo, ninguém sabe as consequências. E isto, claro, de minha parte é apenas um achismo. Mas o que eu tenho certeza é que a nível de reação, inclusive internacional, seria muito trágico para o Brasil em suas relações diplomáticas com o resto do mundo. Principalmente no momento onde o atual governo vive um péssimo momento, ficou ruim demais, mas vocês entenderam, né? E o mundo está olhando, principalmente Donald Trump. Não pensem os senhores que o presidente americano deixou o Brasil de lado. Não. Isto é um trabalho feito minuciosamente por parte do Departamento de Estado americano, trabalhando geopoliticamente para movimentar o tabuleiro de acordo com os interesses americanos. E pelos interesses americanos, eles até bombardeiam outros países. Né? Não estou dizendo que é o que vai acontecer aqui, mas não queira o governo brasileiro se tornar inimigo dos Estados Unidos, porque certamente não vai terminar bem. Mas não vai mesmo. Não tem ninguém neste mundo atualmente que consiga vir aqui defender o Brasil de qualquer ataque estrangeiro, vamos falar assim. Não é a Rússia, não é a China, muito menos o Irã e, obviamente, a Venezuela, que já não é mais bolivariana. Então é bom que esse ministro pense duas vezes antes de insistir em uma covardia desse nível. Porque se o homem está internado numa UTI, a perícia médica é esta. Quem é que vai para uma UTI? Quem não está bem de saúde, quem está com a saúde fragilizada, delicada e estado, eu vou colocar um estado perigoso. Crítico não é, graças a Deus, mas é perigoso. Não se trata de uma gripe em uma pessoa de 15 anos de idade. Mas é isso, ele parece que está apostando. Mas, enquanto ele age dessa maneira, a política continua no Brasil. E claro que o foco todo está voltado para o pleito eleitoral de outubro. E aí é onde necessariamente aqueles que ainda são pré-candidatos e que pretendem concorrer à presidência precisam trabalhar as bases. Precisam fechar o cerco, cercar o inimigo. Né? E aí é fundamental o quê? Articulações políticas. Você faz articulação política com quem? Você não precisa fazer articulação política com amigos. Né? Você não precisa convencer amigos que estão com você e partilham das mesmas ideias que você. Então você é obrigado a fazer articulações com quem pensa diferente de você. No caso, o Centrão. Vamos colocar assim como exemplo. Nem necessariamente precisa ser Centrão. No caso, pode ser o Partido Novo, que se diz de direita, mas não é um partido com a ideologia bolsonarista. Então, é onde o Flávio Bolsonaro se colocou apoiador do senador Sérgio Moro, que vai ser candidato ao governo do Paraná. Muito bem. Muitas pessoas não gostaram, ficaram aí meio indignados. Eu também não sou simpático a Sérgio Moro, né? Não vou dizer que ele é de esquerda, porque ele não é de esquerda, obviamente. Sérgio Moro não é de esquerda. Mas nós sabemos que também bolsonarista ele não é, porque nós sabemos o que ele fez. Quando ele teve a chance de mostrar o seu trabalho dentro de um governo conservador, como ele deveria ser, como juiz, né? Um juiz, teoricamente, aquele que realmente preza pela magistratura, teria que ser conservador, porque um juiz respeita o quê? A lei. E a lei ela é feita para quem conserva as leis, para quem respeita as regras, não para quem transgride.
Né? Ou seja, ele como conservador deveria dar apoio a Jair Bolsonaro, e quando teve a chance, fez o que fez em 2022, né? Quando acusou o presidente de interferir na Polícia Federal, e lá começou todos os problemas de Jair Bolsonaro. Sérgio Moro deu o pontapé inicial diante das câmaras da Rede Platinada. Mas política é assim. Depois ele se disse, né, envergonhado pelo que fez, se aproximou do nosso mito em 2022, pediu apoio, deu apoio, mas é o Sérgio Moro, como sempre foi. E aí o Flávio Bolsonaro, evidentemente, querendo amarrar, querendo realmente fazer essas tratativas, deu apoio ao Sérgio Moro. Perfeito. Até porque se não for o Sérgio Moro, quem seria? Né? É aquele tal negócio. Você às vezes tem que optar. O atual governador é do PSD do Kassab, que é o Ratinho Júnior. O Ratinho Júnior provavelmente vai querer colocar o seu candidato. Então você tem que optar. E aí ele optou pelo Sérgio Moro, que vai trazer sim votos, porque ele tem popularidade no Paraná, ele é bem quisto no Paraná, principalmente em Curitiba, já que foi juiz, né, lá no Paraná, e vai trazer apoio. E vai, obviamente, trazer o apoio do Partido Novo, que obrigatoriamente vai ter que apoiar o Flávio Bolsonaro. Até porque o Partido Novo não tem candidato à presidência. O Romeu Zema não vai sair candidato. Se sair candidato é para perder. Né? E quando o cara sai candidato para perder, depois, no segundo turno, a barganha fica mais difícil. Porque no primeiro turno, um Zema, por exemplo, pode negociar com o Flávio Bolsonaro. Eu aceito ser seu vice-presidente, desde que possamos fazer isso, fazer aquilo, apoiar aquele outro. Você faz negociações. Já no segundo turno, meu amigo, ou você me apoia ou fica sem nada. Por quê? Porque, obviamente, um cara que sai candidato como conservador e perde, no segundo turno não vai dar um apoio para o Inácio. Não teria a mínima lógica. Né? Então é assim que a coisa está. E temos que entender que a política funciona desse jeito. Não se pode criticar o Flávio Bolsonaro como alguns começaram a criticar ontem. Não faz o mínimo sentido. Né? Agora, mudando de assunto, eu quero comentar com vocês sobre uma informação que me deixou revoltado, eu vou dizer. Né? Porque enquanto milhões de brasileiros atravessam um mês fazendo contas no caixa do supermercado, escolhendo o que deixar para trás, para fora do carrinho, porque o dinheiro não alcança, não dá para pagar tudo. Enquanto isso, o governo do atual presidente do amor decide, longe dos holofotes, na calada da noite, decidir que vai enviar 21 mil toneladas de alimentos e medicamentos para Cuba. Muito bem, muitos vão dizer, é uma ajuda humanitária. Tá? O Brasil é o celeiro do mundo, o que custa ajudar Cuba? Não se trata apenas de uma ação humanitária isolada. Trata-se de uma escolha política carregada de significado, feita justamente em um momento em que o próprio Brasil ainda luta para resolver problemas básicos que se arrastam há décadas. A cena é quase simbólica. De um lado, nós vemos aí famílias brasileiras, pobres, enfrentando dificuldades, preços cada vez mais altos nas prateleiras de supermercados, se adaptando e mudando seus hábitos que possuía que não dá para manter mais. Por exemplo, comprando frios para o café da manhã. A maioria já não faz mais isso, a maioria é pão e manteiga mesmo. Né? Pessoas mudando de costumes, reduzindo o consumo, lidando com uma inflação que pesa muito e muito mais para quem é pobre,
para os que não têm condições de bancar esses custos. Do outro lado, nós vemos aí um governo que parece olhar para fora com muito mais urgência do que para dentro. E é aí que a narrativa começa a incomodar. Porque ainda que tecnicamente os volumes enviados para Cuba não comprometam o abastecimento nacional, a política não vive apenas de números frios. Ela vive de percepção, de sentimento coletivo, de confiança. Se está sobrando alimento, se o Brasil tem alimento necessário para cobrir a população brasileira, olha, essas 1.000 toneladas estão sobrando, né? Está aí além do necessário que o brasileiro precisa, por que então não baratear os produtos de uma forma onde todos tenham acesso com preços mais justos? Olha, está sobrando 21.000 toneladas de alimentos. Mande para os mercados. Quanto mais produtos, mais barato vai ficar na prateleira. Porque está sobrando. Não é isso? A percepção que se tem, pelo menos que se instala nesse momento, é a de um país que ainda não resolveu suas próprias dores. Só que age como se já tivesse superado suas dificuldades. É um país comendo pão com mortadela e arrotando, né, presunto, né, outras iguarias aí que eu nem sei o nome. Um país onde ainda falta saneamento básico em muitas regiões, onde a insegurança alimentar não é um conceito abstrato, mas uma realidade e diária, e onde o poder de compra encolhe silenciosamente mês a mês, não é possível aceitar um descaso desse com o povo brasileiro. Então, nesse contexto, a decisão de enviar ajuda por fora, ou melhor dizer, para fora, deixa de ser apenas diplomacia e passa a soar como uma desconexão com a realidade brasileira. E não por acaso, o destino dessa ajuda também carrega aí um peso político inevitável. Porque Cuba não é apenas uma nação em dificuldade, até porque ela escolheu esse caminho. É um símbolo histórico de alinhamento ideológico, não? E quando essa escolha se soma ao silêncio com que a operação foi conduzida, longe de anúncios, pelo menos anúncios amplos, né? Ou seja, essa informação é canto de folha de jornal, pelo menos podemos entender que não houve um debate transparente para que o governo resolvesse tomar essa atitude de ajudar Cuba, né? E aí o que se forma é um cenário propício para questionamentos, não tem como. Não apenas sobre o ato da doação em si, mas sobre as motivações dessa doação. Agora, enquanto isto, o cidadão comum, antes de pensar em geopolítica, antes de pensar em embargos internacionais ou em estratégias diplomáticas, o cidadão comum ele pensa no básico, no custo do arroz, no valor do feijão e na carne que já não entra mais no carrinho do supermercado há muito tempo. Até carne de segunda é difícil de colocar no carrinho. E é justamente nesse contraste que a crítica ganha força, porque evidencia uma distância crescente entre as decisões tomadas nos gabinetes e a realidade vivida nas ruas. E no fim, o que poderia ser interpretado como solidariedade internacional passa a ser visto por muitos como um gasto fora de hora. Eu não vou colocar um gasto, mas um gesto fora de hora. Não porque ajudar outros países seja errado, mas porque, para uma parcela significativa da população, parece haver aí uma inversão de valores, inversão de prioridades. E na política, poucas coisas são tão perigosas quanto esta sensação de quem governa o país já não enxerga ou já não sente mais o peso das dificuldades do próprio povo.
É difícil engolir uma situação dessa. Não dá para justificar o porquê os alimentos estão caros. Ok, pode ter efeito porque aumentou os combustíveis e os transportes, que basicamente é feito ainda por caminhões no Brasil, encarece o produto? Pode. Mas está sobrando comida. Se está sobrando, não pode encarecer o produto. Não tem como. Essa é a nossa realidade. Porque para eles só se preocupam com a vida deles. Prova disso que nos bastidores de Brasília agora, duas movimentações aparentemente distintas começam a se encaixar como peça de um mesmo tabuleiro. E isso vai revelando um cenário que vai muito além da superfície institucional. De um lado, surgem relatos de que o presidente do Brasil estaria articulando discretamente uma possível licença do ministro Dias Toffoli, com desdobramentos que poderiam até chegar a uma renúncia, algo que publicamente o próprio Dias Toffoli nega. E por outro lado, ganha força a narrativa de que uma espécie de operação contenção estaria em andamento para proteger o ministro Moraes. Tudo isso no contexto das tensões envolvendo o caso do Banco Master. O Dias Toffoli correndo o risco de dançar por desejo do Inácio e por pressão de Davi Alcolumbre. Eu explico. Até hoje, a indicação do Bessias para ocupar uma cadeira no Supremo está parada porque o Davi Alcolumbre não coloca a sabatina para o Bessias. E por quê? Porque esta vaga que sobrou com a saída do Luiz Barroso, o Davi Alcolumbre queria para o Rodrigo Pacheco. E ele está forçando a barra. Então, nesse momento, onde Dias Toffoli caiu em sua própria armadilha, com o Resort Itaiaiá, surgiu a oportunidade do Lula, do Inácio, tirar o Dias Toffoli e abrir mais uma vaga. Tirar no sentido de fazer com que o Dias Toffoli peça pinico. O presidente da República não pode tirar o ministro, óbvio. Ele teria que sair por pressão. E pressão é o que não falta a Dias Toffoli. Dessa maneira, abriria uma outra vaga, né? Ele indicaria o Pachecão, roda presa, e aí sim, o Davi Alcolumbre faria a sabatina do Bessias e todo mundo ficava feliz. Já no Supremo, quem quer defender e salvar, obviamente, o Moraes é principalmente Gilmar Mendes, ele que encabeça toda essa tentativa de defesa, bloqueando, ou melhor, cancelando quebra de sigilo das contas do Lulinha, quebra de sigilo, né, do Meredith, né, que é o caso do Resort Itaiaiá. Então ele bloqueou a quebra de sigilos na investigação. Ou seja, esse tipo de situação é uma situação que faz com que o caso fique amarrado, não tenha caminho, não vá adiante. Não tem como. E esse é o papel do atual, como que fala? O veterano lá do Supremo. E isso porque o André Mendonça está levando a ferro e fogo. Não quer dar moleza. Não quer dar chances. Ele já disse que vai levar tudo até o fim. E eu vejo o seguinte, que conforme o tempo vai passando, principalmente no caso da CPMI do INSS, que o Viana já pediu a extensão da CPMI e o Davi Alcolumbre até agora não respondeu, eu vejo que a tendência é fazer com que isso vá se esfriando. Só que ontem mesmo, por exemplo, o advogado José Luiz Oliveira, que agora é o novo advogado do Daniel Vorcaro, esteve com o André Mendonça, né, e afirmou que o Daniel Vorcaro quer sim fazer uma delação completa, uma delação séria. E segundo o que foi apurado com fontes oficiais aí da Polícia Federal, o advogado teria dito que Vorcaro está disposto a entregar todas as informações sem poupar nenhum dos envolvidos,
sejam eles parlamentares, ministros do Supremo, membros do Palácio do Planalto. E se isso realmente acontecer, num primeiro momento, o efeito mais imediato seria um abalo político generalizado. Não dá nem para saber quais seriam as reais consequências. Seria uma coisa muito séria. Seria algo acontecendo pela primeira vez, pelo menos no Brasil, né? E isto, obviamente, alteraria o jogo eleitoral, né? Iria influenciar decisões estratégicas e redefinir candidaturas e projetos de poder. Claro que tudo fica no campo das hipóteses. Agora, um fato que é realidade é uma informação que, segundo a tal blogueira Mônica Bergamo, trouxe, dizendo que o novo advogado de Vorcaro teria passado a André Mendonça uma informação sensível. Segundo ela, o advogado disse a Mendonça que Daniel Vorcaro estaria desapontado com o posicionamento do ministro Cássio Nunes, porque o Cássio Nunes votou a favor da manutenção de sua prisão. E um dia depois da decisão, veio a informação de que o Banco Master e a JBS teriam repassado 18 milhões de reais a uma empresa de consultoria insignificante, minúscula, e que essa empresa repassou 281 mil reais a Kevin Marques, que é filho do ministro Cássio Nunes Marques. Essa consultoria fica em Teresina, que é a cidade natal do ministro Cássio Nunes Marques. Agora, e nunca se sabe o amanhã, né, são 3 os ministros do Supremo que poderão até serem citados por Vorcaro, numa possível delação séria. E aí, cá entre nós, né, fica muito difícil imaginar que uma situação assim termine bem. Até o tal Mário Sabino, lá do site Metrópolis, o banco do Daniel Vorcaro teria enviado 6 milhões e 600 mil para esta consultoria, e a JBS, que é controlada pelos irmãos Batista, mandaram outros 11 milhões e 300 mil. Então você fica imaginando até onde vai esse buraco. Até onde vai essa situação? Parece que não tem fim. E é isso que nos preocupa. Porque, direta ou indiretamente, tudo de ruim que acontece no Brasil acaba caindo no colo do povo. É o povo que paga o preço. Porque eles, de um jeito ou de outro, se protegem. E mesmo quando são presos, por exemplo, certamente a fortuna está escondida. A fortuna está guardada para quando deixar a prisão. E nós brasileiros estamos na prisão sem fortuna nenhuma. Nós estamos numa prisão. Esse é o grande problema. Mas de qualquer forma, depois de tanta lamentação, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem os likes. Se inscrevam no canal, né? Deixem aí o like. Não custa nada. Torne-se membro se você quiser ajudar o canal, né? E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.